Você já sentiu que a vida, por vezes, é apenas uma sucessão de escolhas difíceis, de angústias e de um sofrimento que parece não ter sentido? Em um mundo de liberdade radical, onde as opções são infinitas, a gente pode se sentir perdido, sem saber qual caminho seguir, qual é o nosso propósito. Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa dor que você tenta ignorar, existe um segredo? Uma chave oculta para a sua redenção e para o seu crescimento. Existe um homem, um escritor russo que, na sua época, mergulhou tão fundo na psique humana que hoje é considerado o filósofo favorito de muitos. Um homem que nos oferece uma verdade desconfortável. O sofrimento não é seu inimigo, ele é seu portal. O nome dele é Dostoiévski, e sua obra, ainda hoje, ressoa com uma urgência brutal, revelando como podemos encontrar propósito na escuridão. Este vídeo não é sobre história russa, é sobre você. É sobre a sua busca por significado. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai te forçar a confrontar o seu lado mais sombrio e entender que a redenção da sua alma pode estar em um lugar que você sempre evitou. Para entender Dostoiévski, precisamos entender seu personagem mais famoso, Raskolnikov, de Crime e Castigo. Raskolnikov não era um homem irracional. Ele se via como um indivíduo superior, um racionalista que podia cometer um crime, o assassinato de uma velha agiota, para alcançar um propósito maior e ganhar fama. Na sua mente, ele acreditava que podia superar a moralidade humana, que as regras não se aplicavam a ele. Ele agiu com inteligência, com lógica, mas o que ele não previu, o que ele não conseguiu controlar, foi o preço da sua própria alma. Dostoiévski nos mostra que, apesar de toda a sua racionalidade, a culpa de Raskolnikov o consome, o assombra, o leva ao desespero existencial. Ele não consegue admitir seu crime para não ir para a prisão, mas o silêncio da sua culpa é uma prisão muito mais brutal. A narrativa de Raskolnikov é a prova de que a razão humana, por mais que tente, não pode abafar a voz da consciência. O que acontece com ele não é apenas uma história de ficção, é uma reflexão sobre a nossa própria arrogância. Quantas vezes você já tentou justificar uma atitude errada, uma mentira, uma escolha cruel com a sua própria lógica? Acreditar que somos mais espertos que a moralidade é o primeiro passo para a nossa própria ruína. A história de Raskolnikov é a história da sua própria fragmentação interior quando você tenta ignorar sua consciência. Dostoiévski nos obriga a confrontar o aspecto mais sombrio da condição humana, que não apenas sofremos, mas também somos capazes de causar sofrimento. É fácil nos vermos como vítimas, como seres de luz, mas Dostoiévski nos exorta a ter a lucidez de aceitar a nossa capacidade para o mal, a nossa sombra. E a única forma de crescer de verdade, de alcançar um sentido mais profundo de nós mesmos, é abraçando essa dualidade. Essa aceitação da nossa sombra não é para que nos tornemos pessoas ruins, pelo contrário, é para que, ao entendermos nossas próprias fraquezas e nossa capacidade de corrupção, possamos escolher a virtude com mais consciência, com mais força, com mais determinação. Não podemos fugir de quem somos. A escuridão da nossa natureza humana, os desejos mais primitivos, a inveja, a raiva, a avareza, tudo isso deve ser confrontado com honestidade. Essa aceitação do nosso lado mais sombrio, de acordo com Dostoiévski, deve resultar em uma transformação pessoal. Não há crescimento sem o conhecimento de si mesmo. Não há luz sem a compreensão da sombra. Essa é a fragmentação que nos leva à integridade. A filosofia de Dostoiévski nos lembra que o nosso sofrimento, aquilo que pode ser tão difícil de suportar, é também aquilo que pode nos levar à redenção e à nossa própria evolução. Seus personagens, como Raskolnikov, passam por uma grande angústia da alma, mas essas provações e tribulações não são em vão. Elas servem como um portal, um catalisador para o crescimento pessoal. É através do sofrimento que eles dão sentido à sua dor, e através disso alcançam um novo nível de consciência e um propósito de vida. Pense nas dores que você já sentiu, nas perdas que te abalaram, nos fracassos que te marcaram, nas humilhações que te moldaram. Dostoiévski nos ensinaria a não tentar apagar essas dores, mas a usá-las, a transformá-las em sabedoria, em compaixão, em resiliência. A superação de um sofrimento profundo muitas vezes resulta em uma compaixão maior para os outros, em uma humildade existencial, em uma força inabalável para encarar o niilismo e as dificuldades do mundo. A dor não é um erro do sistema,
é uma alavanca para a nossa própria elevação. A sua dor é o portal para a sua maior força. Essa é a fragmentação que transforma a dor em poder. Mas se o sofrimento é o portal, qual é o destino? Qual é o propósito que encontramos? Para Dostoiévski, fazer essa pergunta é quase ridículo. A resposta dele é surpreendente. Nós devemos amar a vida mais do que o seu sentido. Em outras palavras, o indivíduo que está em busca de um propósito deve primeiro abraçar a própria vida, aceitar sua beleza e sua feiura, sua ordem e seu caos, como algo que tem significado em si mesmo. Em um mundo que parece vazio, nós somos responsáveis por como vivemos e pela nossa relação com a nossa própria existência. Diante de uma liberdade tão radical e de um niilismo que ameaça, ainda assim encontramos coisas que valem a pena amar. Dostoiévski sugere que, mesmo em face do absurdo existencial, podemos encontrar significado e propósito através de atos de amor, compaixão e responsabilidade moral para com os outros. A filosofia dele é melhor capturada nas palavras de um de seus admiradores, Elbert Hubbard, que escreveu: "A miséria e a grandeza deste mundo não oferecem mais nada além de objetos de amor. O absurdo é rei, mas o amor nos salva do absurdo." O propósito, portanto, não é uma grande teoria que se encontra fora de você. É algo que se constrói, que se vive, que se manifesta em cada ato de bondade, de responsabilidade e de amor. Para fazer isso, no entanto, precisamos primeiro ter a coragem de embarcar em uma jornada de sofrimento e autodescoberta. Não é preciso cometer um crime, mas é preciso ter a coragem de olhar para o que te aflige e usar isso como alavanca para uma nova vida. A filosofia de Dostoiévski oferece percepções profundas sobre a condição humana e a busca por propósito. Ele nos convida a confrontar os aspectos mais sombrios da nossa natureza e a abraçar o sofrimento como um catalisador para o crescimento. Ele nos força a olhar para a nossa própria alma, para a nossa própria culpa, e a perceber que a redenção não é um prêmio, é um processo. É um renascimento que acontece nas cinzas da sua própria dor. Que a sua jornada de autodescoberta comece não com uma fuga do sofrimento, mas com uma coragem de o encarar. Que a sua busca por propósito não seja por uma teoria, mas por atos de amor e compaixão. Que este vídeo do Fragmentação sirva como um lembrete de que, dentro de você, existe uma capacidade inabalável de se renovar, de se reerguer, de se transformar. Você não é apenas a sua dor, você é a sua redenção. O mundo moderno nos ensina a fugir da dor a qualquer custo, com distrações, com prazeres fáceis, com uma busca incessante por felicidade superficial. Mas o preço dessa covardia é que nunca amadurecemos de verdade. Nunca nos conhecemos por completo. O sofrimento, quando evitado, não desaparece. Ele se instala nas sombras, tornando a alma uma paisagem árida de vazios e medos que nunca são superados. A jornada de Raskolnikov nos mostra que a única forma de alcançar a paz é confrontando o nosso próprio inferno interior, aceitando o que fizemos, sentindo o que é preciso sentir, para então, finalmente, se libertar. A sua dor é o portal, e a coragem de o atravessar é a sua única chave. A sua vida não é uma maldição, mas uma tela em branco. E as suas dores, seus fracassos, seus momentos de angústia não são manchas, mas pinceladas que tornam a sua obra de arte única. Dostoiévski nos ensinaria que o verdadeiro herói não é aquele que vive uma vida sem sofrimento, mas o que encontra a força, a compaixão e o propósito justamente por causa dele. A sua história, com todas as suas sombras e tragédias, é a fonte inesgotável da sua própria sabedoria e do seu próprio poder. Não a esconda. Não se envergonhe dela. Use-a como a fornalha para moldar o homem que você está destinado a se tornar. E o que significa, no fim, amar a vida mais do que o seu sentido? Não é uma aceitação passiva do que a vida joga em você. É um compromisso ativo. É a decisão de que, mesmo em face do absurdo e do caos, você vai agir com bondade, com responsabilidade, com compaixão. É encontrar propósito não em uma grande teoria filosófica, mas em cada gesto de amor, em cada conversa significativa, em cada pequena batalha moral que você vence.
É na soma desses pequenos atos que a sua existência se torna grandiosa, que a sua alma se enche de luz e que a sua dor finalmente encontra um significado. É no amor, e não na teoria, que encontramos a verdadeira salvação. Se esta profunda reflexão ressoou em sua alma, se ela moveu algum fragmento em sua consciência, considere se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos mergulhos em temas que vão te desafiar e te transformar. Mas não pare por aqui. Se você chegou até o fim, é porque busca respostas e profundidade. Então, clique agora em um dos vídeos que aparecem na sua tela ou explore o canal Fragmentação. Há um universo de reflexões esperando por você. Mergulhe em outros temas, desafie suas ideias e continue a sua jornada de autodescoberta. A sua transformação está apenas começando.